A procura da perfeição exigida pela nossa sociedade pode deixar o indivíduo sem fôlego a cada passo. Distúrbios alimentares. Durante décadas, a terrível história da princesa Diana pareceu imutável. Uma noiva real, solitária, um casamento falhado, dois filhos adorados e uma vida precocemente interrompida num túnel parisiense. Mas agora surge uma nova voz, surpreendente, ameaçando desmantelar tudo o que pensávamos compreender. Uma antiga enfermeira real que outrora trabalhou nos aposentos mais secretos da princesa de Gales revelou um segredo explosivo que o palácio cuidadosamente ocultou, com consequências de proporções sísmicas. Segundo esta enfermeira, cujo nome está a ser mantido em sigilo para sua própria segurança, a princesa Diana deu à luz em segredo um terceiro filho. A criança nunca foi registrada, nunca foi reconhecida, e se dependesse do palácio, nunca deveria ter sido lembrada. Havia outro bebê, diz a enfermeira, num depoimento gravado recentemente, e certificaram-se de que desapareceu. A mulher, que tem mais de 80 anos e uma doença terminal, acredita que já não pode permanecer em silêncio. Durante anos, ela temeu as consequências legais pessoais e até físicas. No entanto, com a proximidade da data da sua morte, acredita que a sua consciência não lhe permitirá guardar o segredo. Já prestou depoimento a dois jornalistas independentes, apoiado por documentos internos do hospital e notas manuscritas. Embora grande parte da documentação tenha sido alegadamente destruída por ordem do palácio, muito resta para levantar questões há muito adormecidas. Questões como: por que é que Diana desapareceu abruptamente da vista do público durante várias semanas? No início de 1984, qual foi a causa subjacente das misteriosas mudanças na sua equipa médica nesse ano? E por que é que os confidentes mais próximos de Diana, incluindo Paul Burrell, guarda real e até o seu astrólogo pessoal, aludiram a uma profunda tristeza não resolvida que ela nunca revelou ao público? De acordo com esta enfermeira, a solução é assustadoramente simples. Diana teve um filho fora do casamento e o palácio eliminou-o. Não por maldade, alega, mas por um cálculo frio e brutal, para proteger a linha de sucessão, para evitar um escândalo, para manter a coroa imaculada, mesmo que isso significasse despedaçar o coração da senhora mais amada do mundo. Agora, décadas depois, a verdade pode finalmente estar a vir ao de cima. E a ser verdade, a família real pode enfrentar o escândalo mais devastador da história moderna, um caso de engano, em altos escalões, e não de infidelidade ou divórcio. Se o filho secreto de Diana existe onde está agora. Tinha apenas 20 anos quando se casou com a família mais poderosa da Grã-Bretanha. Diana Spencer, jovem de olhos arregalados e ingênua, entrou na jaula dourada da monarquia com esperanças de amor e propósito. No entanto, poucos meses depois de se ter tornado princesa de Gales, estes sonhos começaram a ruir, substituídos pelo isolamento, poder e traição. O público testemunhou uma princesa radiante, vestida com tiaras e sedas. Por detrás das portas fechadas, Diana afundava-se na solidão. Segundo a antiga enfermeira real, que cuidou de Diana durante os seus anos mais vulneráveis, a princesa desabava frequentemente em lágrimas na solidão dos seus aposentos no Palácio de Kensington. Eles não se preocupam comigo. Estão preocupados com o que eu simbolizo, terá ela dito à enfermeira, numa noite de 1983, com os olhos inchados de lágrimas. Eu sou apenas o receptáculo, a herdeira e a reserva. O que acontece depois? O que restará de mim durante este período? Diana terá começado a depender muito de um homem fora dos seus deveres reais. A enfermeira recusa-se a revelar o seu nome. Mas os registros do palácio da época apontam para 3 possibilidades. Um oficial de segurança de confiança, um professor particular de equitação ou o seu médico discreto. Os rumores sobre a relação íntima de Diana com certos indivíduos circulavam entre os funcionários reais da época, sendo oficialmente descartados como amizade, mas secretamente vistos com preocupação. O que a enfermeira diz a seguir é o que transforma um rumor real num escândalo real, após um período de reclusão emocional e física. No final de 1983, Diana terá solicitado uma consulta particular com o seu médico
ignorando os protocolos reais habituais. A enfermeira que estava ali para exames médicos de rotina recorda um nível invulgar de ocultação de informação. De repente, as notas passaram a ser manuscritas em vez de dactilografadas. As visitas realizavam-se a altas horas da noite e os equipamentos médicos eram entregues em nomes falsos. Fomos instruídos para não dizer nem perguntar nada. Descobriu-se que Diana estava grávida. No entanto, é aqui que o relato diverge das histórias tradicionais da realeza. De acordo com a cronologia oficial, Diana engravidou do príncipe Harry no final de 1984. No entanto, a enfermeira afirma que esta gravidez ocorreu muito antes de Harry e nunca teve a intenção de se tornar pública. Aparentemente, apenas 4 membros da equipa sabiam a enfermeira: o médico pessoal de Diana, um conselheiro próximo, e o funcionário da realeza responsável por tratar de assuntos privados. Nenhum anúncio, nenhuma comemoração, nenhum vestígio. No momento em que confirmaram, sentia-se o pânico, conta a enfermeira. Isso não era uma bênção. Era uma ameaça. Ela afirma que o príncipe Carlos não era o seu pai. Diana, que já se encontrava num casamento sem amor e emocionalmente devastada, ficou completamente desesperada. A enfermeira alega que Diana lhe confidenciou o sucedido durante um passeio noturno pelos jardins do palácio. Pela primeira vez, ele é meu. Esta criança é minha, não da coroa, não deles, apenas minha. Foi um raro momento de empoderamento, mas não durou. Os funcionários do palácio terão aparentemente tentado abafar o incidente. As possíveis consequências eram inimagináveis. Um filho ilegítimo da princesa de Gales, nascido fora do casamento real, poderia levar à queda da monarquia. As pessoas ainda acreditavam nos contos de fadas. Uma traição desta magnitude transformaria o afeto em fúria. Os Windsor estavam cientes disso e agiram. Segundo a enfermeira Diana, foi forçada a isolar-se e transportada para uma propriedade privada nas terras altas da Escócia, sob o pretexto de repouso. A enfermeira afirma que Diana era rigorosamente vigiada, raramente recebia visitas e era mantida longe da vista até dos amigos mais próximos. Estava de coração partido, explica a enfermeira, mas também desafiante. Ela continuou dizendo: "Vou arranjar maneira. Não vou deixar que me tirem tudo." Mas, no final, conseguiram. A gravidez não foi divulgada. O parto foi omitido. Diana regressou a Londres algumas semanas depois, mais magra, mais calma e com o sorriso novamente pintado no rosto. O público viu isto como apenas mais um capítulo na vida da princesa do povo. Mas aqueles que lá estavam, aqueles que sabem o que realmente aconteceu, viram Diana perder mais do que o controlo. Perdeu um filho e perdeu a única coisa que mais desejava, uma vida que fosse completamente sua. Segundo a enfermeira, o que aconteceu após a gravidez secreta de Diana foi uma conspiração tão precisa e deliberada que até os experientes funcionários da realeza ficaram chocados. Não existia um ritual real para lidar com o nascimento de uma criança que alguma vez seria reconhecida. Ainda assim, a coroa agiu rapidamente, com a fria eficiência de uma instituição que guardava mais do que a sua quota parte de segredos. Ela afirma que o nascimento ocorreu no início de 1984, longe da familiar grandiosidade do Hospital St. Mary's e da agitação de Londres. Diana foi, então, transferida para uma propriedade real, isolada, nas terras altas da Escócia, alegadamente para recuperação emocional e repouso. Deu ali à luz um rapaz rodeada de muita privacidade, guardas e comunicação restrita. A enfermeira, que tinha sido transferida para a propriedade precisamente por esse motivo, era uma das únicas 4 pessoas que se encontravam no quarto. Não havia imprensa, anúncios públicos ou visitas da família. Havia um silêncio sepulcral, recorda sem flores, sem alegria, sem qualquer clima de celebração. Só havia medo, só vergonha. O bebê que nasceu saudável e forte foi brevemente entregue a Diana antes de ser levado por um alto funcionário da realeza. Segundo a enfermeira, Diana abraçou-o, murmurou algo inaudível e começou a chorar.
Não lhe deram tempo para criar laços, nenhuma fotografia, nenhuma recordação, nem sequer uma certidão de nascimento com o seu nome. Ela implorou para o voltar a ver. Continuou a enfermeira, com a voz embargada, durante a gravação. Mas disseram que seria melhor para todos, especialmente para a criança, se não o fizesse. Poucas horas depois, o recém-nascido foi levado para fora do país num jato privado, alegadamente, com destino à Europa continental. A adoção já estava planeada, alegadamente, através de uma ligação secreta a uma família aristocrática, com fortes laços com a coroa. Os pais foram cuidadosamente selecionados, ricos, influentes e, mais importante, leais. Não havia documentação oficial que ligasse Diana à criança. Toda a documentação estava selada e, segundo a enfermeira, alguns registros ficaram completamente destruídos. Os ficheiros médicos da propriedade também foram alterados, tendo a data da estadia de Diana sido modificada e o seu médico assistente transferido para o estrangeiro em menos de um mês. Um membro júnior da equipa que manifestou preocupação com as ramificações legais e éticas do sucedido foi aparentemente removido da casa real por completo, sem nunca mais se ter notícias dele. Diana retomou a sua vida pública em Londres com serenidade, mas a enfermeira recorda uma mudança significativa no seu comportamento. Ela estava diferente e vazia. Sorriu, mas o olhar mantinha-se distante. Parecia estar apenas a cumprir os gestos de alguém que perdera a fé em tudo. E o palácio, tudo voltou ao normal. A versão oficial, preparada por altos funcionários da imprensa, era de que Diana tinha tirado uma licença devido à exaustão e estresse, o que foi amplamente aceite pelos meios de comunicação social. No entanto, alguns jornalistas perspicazes notaram inconsistências, uma mudança drástica na sua aparência, uma alteração na sua equipa e uma ausência invulgar de compromissos típicos na sua agenda. É claro que naquele momento estas questões foram ofuscadas pelo espetáculo da realeza. Carlos e Diana tiveram logo o príncipe Harry e a atenção do público voltou-se para tempos mais felizes. Mas a verdade, segundo a enfermeira, nunca desapareceu. Ela simplesmente enterrou-a. Não esconderam apenas uma criança, explica ela. Eliminaram uma parte da alma de Diana. Fizeram-no em nome da coroa. Agora, décadas mais tarde, enquanto a monarquia enfrenta um escrutínio e um cepticismo renovados, o ressurgimento desta narrativa ameaça reacender feridas antigas e levantar novas questões. Porque se este jovem sobreviveu, quem é ele hoje? O que é que ele sabe, então? Proteger a linha de sucessão é mais do que um mero costume na monarquia britânica. É essencial para a sobrevivência. De acordo com o testemunho estarrecedor da enfermeira, esta premissa foi utilizada para justificar uma extraordinária tentativa de encobrimento. A decisão de Diana de ocultar o nascimento do seu alegado filho fora do casamento foi tomada com uma calma arrepiante e uma determinação implacável, afirma. A porta fechada. A conversa não girava em torno da ética ou do impacto emocional na princesa de Gales, mas sim sobre a imagem e o controlo, e, sobretudo, a proteção da legitimidade da coroa. Desde o primeiro teste positivo, o caso foi tratado como uma emergência de Estado, explica a enfermeira. Não se trata de um assunto familiar, nem de uma catástrofe pessoal, mas sim de uma ameaça. As figuras mais importantes da corte real foram rapidamente envolvidas. De acordo com o seu testemunho, o Lord Chamberlain. Então, o oficial de mais alta patente da Casa Real supervisionou pessoalmente o plano de contenção. Convocou uma reunião privada com a equipa médica, chefes de segurança e um consultor jurídico da realeza e transmitiu uma diretiva alarmante. Nesta família, não há lugar para bastardos, nem mesmo para os de Diana. A enfermeira recorda a frase com uma clareza arrepiante. A partir desse momento, iniciou-se um esforço silencioso e manipulador. Diana foi isolada. As suas comunicações pessoais foram interceptadas. As suas ligações telefônicas foram rastreadas. Até as suas refeições eram entregues pessoalmente, sob o pretexto de proteger a sua privacidade. Mas o verdadeiro motivo era evitar fugas. A enfermeira afirma que todos os funcionários envolvidos foram obrigados a manter o silêncio ou foram afastados do cargo. 2 funcionários
subalternos, que fizeram demasiadas perguntas, foram inexplicavelmente transferidos, um para um consulado distante em África e o outro para a reforma antecipada. Uma empregada de limpeza de longa data, que terá ouvido parte de uma conversa sobre uma criança escondida, foi despedida em poucos dias e recebeu uma generosa indemnização e uma cláusula de confidencialidade, o que na prática a afastou do serviço real. Talvez o aspecto mais prejudicial do encobrimento tenha sido a destruição de provas. Segundo a enfermeira, os registros médicos foram retirados do arquivo e nunca devolvidos. As anotações manuscritas foram descartadas. Os registros do espólio foram adulterados e o médico que fez o parto transferido para fora do país sem aviso prévio. Os funcionários do palácio foram avisados para não voltarem a discutir o incidente, nem mesmo entre si. E com o passar dos anos, a família real regressou à vida pública, mantendo a sua imagem cuidadosamente construída. Diana deu à luz o príncipe Harry um ano depois, e os Medea voltaram a concentrar-se na família de conto de fadas. Poucos questionaram o seu breve e invulgar desaparecimento no início de 1984. Dentro do palácio, porém, aqueles que compreendiam a verdade viviam num silêncio pesado e perpétuo. Diziam a si próprios que era necessário, explica a enfermeira. Tratava-se de proteger William, de proteger a monarquia, mas o que realmente faziam era salvaguardar-se do escândalo da vergonha e da responsabilização. A enfermeira acrescenta que Charles também foi informado. No entanto, não é claro se tinha conhecimento da criança desde o início. Segundo relatos internos, aprovou a última etapa da operação, que incluía os procedimentos de adoção internacional. Tudo girava em torno da deixa da imagem da mitologia. Contudo, com o passar do tempo, e à medida que os segredos vêm à tona, com o envelhecimento, daqueles que os ocultaram à base da mentira, desmorona. Pois o mundo já não se questiona. Apenas se aquilo aconteceu, mas também o que acontecerá a seguir. E com a voz de uma enfermeira a quebrar o silêncio, o palácio talvez já não consiga esconder a verdade. As pessoas mais próximas da princesa Diana notaram uma crescente tristeza no seu olhar nos anos que se seguiram ao suposto nascimento secreto. Tristeza essa que nenhum sorriso público conseguia esconder. Enquanto o público testemunhava uma figura real, deslumbrante, a viajar pelo mundo, abraçando crianças seropositivas, acolhendo sobreviventes de minas terrestres e redefinindo a imagem da realeza, Tiana lamentava silenciosamente algo que o mundo desconhecia. Segundo a enfermeira real, a dor de perder o seu filho mantido em segredo nunca a abandonou. Transportava essa dor para todo o lado. Recorda a enfermeira na forma como olhava pela janela, quando pensava que ninguém estava a olhar durante os silêncios intermináveis. Na forma como segurava os filhos dos outros, parecia que estava à procura de algo. Havia pequenos, porém, reveladores indícios. Os cadernos manuscritos de Diana, muitos dos quais nunca foram divulgados, contêm alegadamente referências enigmáticas a uma criança que lhe foi retirada. Um ex-funcionário revelou depois uma página que dizia: disseram que era melhor assim, mais seguro. Mas para quem era mais seguro? Não para ele, não para mim. Aqueles que conheciam bem Diana, há muito, que especulam que ela sofreu um trauma secreto que nunca descreveu completamente. Paul Burrell, o seu antigo mordomo e confidente mais próximo, afirmou um dia, numa entrevista televisiva: há coisas que lhe prometi que nunca mais faria coisas que causam dor. Pergunto-me se ela temia mais a realidade do que a mentira. A enfermeira disse que Diana tentou localizar as crianças várias vezes. No início da década de 1990, quando o seu casamento com Carlos se desfez publicamente e a sua posição na família real se deteriorou, terá começado a fazer buscas discretas para encontrar o filho. Foi obstruída em todas as suas tentativas. A segurança interrompeu tudo de imediato, conta a enfermeira. Disseram-lhe que tudo tinha acabado, que ele tinha ido embora, que ela precisava de deixar as coisas para lá, mas não conseguia. A necessidade de ligação de Diana era palpável no seu trabalho, nas suas entrevistas emocionantes e na sua desobediência cada vez mais ousada ao protocolo real. Segundo fontes próximas, ela ponderou tornar
o segredo público para pressionar o palácio. Em 1997, poucas semanas antes da sua morte, concedeu uma entrevista a um jornalista estrangeiro, que nunca chegou a ser publicada. Diana queria falar sobre uma criança que o mundo não conhece, segundo a enfermeira, e sobre o que lhe tiraram e que nunca poderá recuperar. Mas esse momento nunca chegou. Em vez disso, Diana morreu tragicamente num acidente de viação em Paris, ficando com a voz silenciada para sempre. A sua morte foi vista como uma tragédia em todo o mundo. Para aqueles que sabiam o que ela passou em solidão, marcou o fim de um conflito oculto que nunca ninguém reconheceu. A enfermeira acredita que se Diana tivesse sobrevivido, teria tido a coragem de dizer a verdade, que os seus instintos maternais iriam finalmente superar o seu medo. Ela estava a preparar-se, explica a enfermeira. Ela estava perto. Acredito sinceramente que ela pretendia contar ao mundo. No entanto, essa responsabilidade recai agora sobre outros. Aqueles que testemunharam, souberam e permaneceram em silêncio, enquanto uma das mulheres mais veneradas da história era forçada a abdicar da única coisa que realmente desejava, o amor incondicional nos seus próprios termos. O segredo de Diana não morreu com ela. Apenas aguardou o momento certo para ser revelado, e esse momento pode finalmente ter chegado. Se o filho secreto de Diana sobreviveu, como afirma a enfermeira, a questão mais crucial já não é se ele existe. A questão é onde está ele agora. E mais importante, será que ele compreende quem realmente é? Durante décadas, circularam rumores entre as elites europeias sobre um homem nascido no início de 1984. Criado no estrangeiro, nunca reconhecido publicamente, mas com uma impressionante semelhança com a falecida Princesa de Gales. Alto atlético de traços marcantes, com o mesmo cabelo loiro-areia e olhos penetrantes e expressivos. Aqueles que o viram pessoalmente descrevem a sua presença como desarmantemente familiar. A enfermeira que se manifesta nos seus últimos dias acredita que o menino foi adotado por uma família europeia, rica, discreta e dedicada com fortes laços com a coroa. Segundo a mesma, o acordo foi intermediado por um representante da realeza que salvaguardava os privilégios e a privacidade da criança, mantendo a sua verdadeira genealogia em segredo. Ou pelo menos, era essa a intenção. A criança deveria crescer livre de escândalos e fardos, continua a enfermeira. Mas segredos como este deixam rasto. Segundo um escritor estrangeiro que passou anos a estudar desaparecimentos de membros da realeza e adoções inexplicáveis na década de 1980, um rasto de provas aponta para a Suíça, Áustria ou sul de França. Uma criança era extraordinariamente bem protegida, matriculada em escolas de prestígio, nunca fotografada em público, e viajava com passaportes diplomáticos sob diversos apelidos. Movia-se como alguém sob proteção, afirmou o jornalista, mas não era da realeza, pelo menos não oficialmente. Depois, em 2011, surgiu uma única foto num obscuro site europeu que foi prontamente apagada, mas não sem antes ser captada por alguns observadores da realeza perspicazes. Mostrava um homem de quase 30 anos a caminhar pelo aeroporto de Viena. Usava boné e óculos escuros, mas a semelhança com Diana era impressionante: o queixo, a postura, o sorriso. Os especialistas da realeza que viram a foto na altura disseram que se parecia mais com o filho de Diana do que com William ou Harry, mas sem um nome ou um teste de ADN. A fotografia caiu no esquecimento até agora. A enfermeira acredita que o homem tem plena consciência de quem é que, em algum momento da sua vida adulta, começou a investigar o seu passado, que talvez tenha confrontado a sua família adotiva, que lhe disseram para não se revelar. Creio que foi pago compensado pelo seu silêncio. Houve acordos, talvez até ameaças, acrescenta ela. Mas ele sabe. Talvez o mais preocupante seja a sua crença de que o príncipe William também está ciente. Acredita que Diana pode ter deixado pistas sob a forma de cartas, nomes ou documentos que William descobriu após a sua morte. Ele teria certamente feito perguntas. Segundo a enfermeira, nunca lhe escondeu completamente a mágoa. Se alguém consegue juntar as peças do puzzle, esse alguém é William. Não se sabe ao certo se William chegou a conhecer o seu suposto meio-irmão. No entanto, fontes próximas do herdeiro
afirmam que houve viagens secretas ao estrangeiro na última década que muitas vezes passaram despercebidas e não foram divulgadas. Uma dessas viagens à Suíça, em 2018, durou menos de 36 horas sem qualquer compromisso real na agenda. Alguns observadores da realeza acreditam que estes encontros secretos foram tentativas de reconciliação com o passado, ou de contenção do mesmo. E, no entanto, a questão permanece: será que este homem algum dia se apresentará ou permanecerá apenas um eco mudo de uma vida interrompida antes mesmo de começar? Se ele se apresentar, as implicações serão devastadoras, não só para a monarquia, mas para todo o legado de Diana, a princesa do povo. Se ele for quem dizem que é, a coroa terá mais do que um fantasma no seu passado. Teve um herdeiro vivo que tentou esquecer. Durante décadas, a família real britânica exerceu autoridade não só através da tradição, mas também controlando a narrativa. Todas as controvérsias são controladas, todos os murmúrios abafados e todas as ameaças enterradas sob anos de formalidade. Mas alguns segredos são demasiado vastos, demasiado pessoais e demasiado dolorosos para permanecerem ocultos para sempre. Se o relato da ama for verdadeiro, se Diana, a princesa do povo, deu à luz uma criança que lhe foi roubada, escondida do público e enterrada pela coroa, então tudo o que sabemos sobre a história da realeza é uma meia-verdade polida, desprovida do seu capítulo mais trágico. Isto não é simplesmente uma tragédia familiar, é uma traição. Não só a Diana, mas também as pessoas que a amam, que a lamentaram e que confiaram que o seu legado seria fielmente preservado. Em vez disso, ficamos com a terrível possibilidade de a monarquia ter encoberto o caso de uma criança real para proteger a sua imagem, silenciando a mãe, fazendo desaparecer o bebê e esperando que o mundo nunca fizesse as perguntas necessárias. Mas agora, as perguntas estão a ser feitas e respostas, há muito enterradas, estão finalmente a vir ao de cima. A enfermeira doente, e em fase terminal, afirma que fala não por vingança, mas pela verdade. Guardei o segredo delas, explica ela. Durante anos permaneci em silêncio, mas conseguia ver a dor de Diana. Os seus gritos eram audíveis. Segurei-lhes a mão quando lhe disseram que ele tinha ido embora. E agora o mundo precisa de saber o que lhe fizeram. Algures um homem pode estar a viver com um nome diferente, uma história alterada e uma mãe que nunca conheceu. O príncipe William pode estar a guardar uma verdade demasiado pesada para ser revelada e algures por detrás dos imponentes muros do Palácio de Buckingham. Eles sabem a verdade e esperam que ela nunca venha ao de cima. Mas segredos como este nunca morrem. Eles esperam, eles sussurram. E um dia, eles se levantarão. Porque quando há coroa mente para se proteger, faz mais do que simplesmente reescrever a história. Convida-a a regressar sem ser convidada e exigir justiça. E desta vez, a voz de Diana poderá finalmente ser ouvida. Não num discurso ou num escândalo, mas nos olhos do rapaz que tentaram apagar.